Certo. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui na sala virtual do Zoom, no nosso plenário virtual da Câmara de São Carlos. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube, Facebook, canal 8 da NET. Começamos agora mais uma reunião da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Mulheres da Câmara de São Carlos. Essa frente parlamentar vem se reunindo mensalmente desde março, quando foi criada, e ela compõe, né, a frente parlamentar, além dos mandatos parlamentares, né, da vereadora Raquel, da vereadora Neuza, da vereadora Cidinha, também o mandato parlamentar da deputada Marcelia, mais 9 organizações da sociedade civil, um sindicato, 5 instituições públicas, 3 partidos políticos, né, totalizando 20 organizações e mais 11 pessoas físicas que também acompanham o trabalho da frente e dão a sua colaboração. No dia de hoje, nós temos uma pauta única, que é a apresentação de um dossiê organizado pelo Coletivo de Promotoras Legais Populares de São Carlos. Mas antes de passar a palavra para o Coletivo de Promotoras, né, representado pela Daniela, eu gostaria de abrir para informes, comunicações dos membros da frente, se alguém tem algo a compartilhar com a gente. Tranquilo? Quando vai lembrando, a gente... Se alguém lembrar, vai colocando no chat que a gente vai passando a palavra. Então, sem mais delongas, passar a palavra para a Daniela, que vai representando aqui o Coletivo de Promotoras Legais Populares, que fará a apresentação. A ideia é que ela faça uma apresentação do dossiê e, posteriormente, a gente abre o debate para perguntas, colocações e, claro, encaminhamentos que a gente achar pertinente. Há também um combinado nosso prévio, que a gente termina a reunião por volta das 8h30, tá? 1h30 de reunião. Daniela, está com a palavra, por favor, e muito obrigada ao Coletivo de Promotoras por escolher a frente parlamentar e estar aqui para apresentar publicamente o trabalho de vocês. Boa noite a todas e todos, né, que estiverem ouvindo a gente, assistindo pela TV, que está aqui na sala com a gente. Eu estou representando o coletivo de promotoras, então essa apresentação é um trabalho coletivo de todas as mulheres que compõem essa frente feminista em São Carlos. E eu vou fazer a apresentação e aí a gente vai conversando sobre, tá? Agradeço o espaço da Raquel, né, aí na frente, e as companheiras aí que acompanham a frente parlamentar. Aqui. Aí você só me avisa, por favor, se está aparecendo aí na tela, tá? Vamos pôr no modo de apresentação aqui. Eu não estou achando que o negócio é na minha frente. Peraí, gente. Opa, aqui. Pronto. A gente... Está aparecendo, tá? Está aparecendo? Obrigada, gente. Primeiramente, né, para falar para vocês que a gente fez um dossiê. O dossiê é um dossiê extenso. Ele tem mais informações do que eu vou falar. Eu vou apresentar brevemente, né, pontos e tópicos. A gente vai disponibilizar o documento na íntegra para vocês, mas vou fazer primeiro os apontamentos nossos, né? E a primeira coisa que a gente tem é se apresentar, mas antes disso, dizer que a gente, como promotoras legais, a gente nunca se cansa em falar a mesma coisa. Então, a gente vai falar a mesma coisa até que resolvam o que precisa ser resolvido. Então, se a gente tiver que falar por 20, 30, 40, 50 anos, que eu espero que não, para resolver, né, a vida das mulheres, para que elas não passem mais por violência, a gente vai continuar falando. Então, vão ser coisas muito repetitivas, mas que a gente não pode cansar de falar. Eu acho que quando a gente cansa, que a gente perde a esperança. E uma coisa que a gente tem no Coletivo de Promotoras Legais Populares é a esperança de poder mudar, né? Então, é por isso que a gente faz esse dossiê, né, cheio de força e coragem para poder conseguir, né, tentar mudar o quadro que está em São Carlos. Então, a gente, como promotoras legais populares, a gente acredita que a violência é algo que precisa ser combatido, superado e prevenido.
Então, a gente acredita que a gente pode formar as pessoas para que a violência não aconteça, a gente acredita que está acontecendo alguma coisa, a gente consegue acolher as mulheres com dignidade, que é o direito delas. Então, nós somos um movimento social feminista, sem fins lucrativos, a gente participa de palestras, mesas, seminários, cursos, a gente oferece formação, e a nossa ponte é o diálogo, né, entre o poder público e a população. Então, o nosso coletivo, ele representa a sociedade civil, mas a gente também tem esse papel fundamental de diálogo. E como promotoras legais populares, a gente tem o nosso curso que oferece, a gente promove orientações, né, de um jeito popular, para as mulheres elas conseguirem enfrentar as dificuldades, para elas conseguirem superar as desigualdades que tem na sociedade. A gente ocupa a cadeira no Conselho Municipal de Direito das Mulheres, e até julho agora a gente ocupava a cadeira municipal do Direito das Crianças e Adolescentes, né? Então agora mudou a gestão a partir de agosto, a gente não está mais junto, mas a gente participou nessa última gestão. O objetivo desse dossiê não é só para a gente denunciar, falar, olha, não está funcionando, né? O que a gente está falando nesse dossiê é, não está funcionando, mas tem como melhorar. Tem estratégias de controle social de serviço, tem como a gente aprimorar tudo isso, e que São Carlos tem capacidade. Então, a gente não está aqui só para fazer denúncia, reclamar, a gente está querendo, a gente está aberta a possibilidades para mudar esse cenário, né? Então, não é só apontar o dedo na cara e falar está errado, é mostrar que tem caminhos também para ser seguido. Eu acho que isso é sempre importante falar em qualquer âmbito quando a gente está lutando por direitos, né? Que é possível mudar. Nesse dossiê, a gente teve uma metodologia diferente dos outros anos, que a gente fazia só quantitativo, né? Então, a gente fez essa parte quantitativa, a gente juntou os dados do Serviço de Atendimento às Mulheres em situação de violência, então de 2016 a 2019, que foi antes da pandemia, e a gente fez um levantamento qualitativo, que foi um relatório que a gente disponibilizou pela internet, né, um formulário, e aí a gente fez esse levantamento das experiências delas nos serviços de atendimento, né, de atendimento, acolhimento, nesse período pandêmico, então de 2020 a 2021. Então esse questionário foi amplamente divulgado nas redes sociais, porque é por onde a gente poderia, né, divulgar nessa época de pandemia, e aí a gente teve respostas e conseguimos fazer essas análises. Os dados quantitativos, então a gente, entre os meses de julho e agosto de 2019, a gente solicitou referente a 2016 e 2019, e em julho e agosto de 2020 do ano passado, no caso, né, a gente solicitou os dados referente a 2019. Aí no canto vocês vão ver que tem os órgãos, a gente separou a tabela, isso vai estar disponível também no dossiê para todo mundo ver com mais, né, nitidez. Quem forneceu, o que forneceu, quais foram os dados que foram enviados para a gente. Então, por exemplo, a Secretaria Municipal de Cidadania, então o número de mulheres vítimas de violência, o número de vítimas de violência doméstica que estavam na casa-abrigo, relatório de acolhimento com faixa etária de criança. Então, o que a gente foi pedindo, se as pessoas foram disponibilizando ou não. Teve órgãos que não disponibilizaram, que a gente pediu e não foi disponibilizado. Eu vou falar mais para frente. Então, guarda municipal, o número de ocorrências envolvendo as vítimas, as varas criminais, então, quais foram as medidas protetivas concedidas, a quantidade dessas medidas. Então, a gente foi atrás desses dados na parte quantitativa. Na qualitativa, a gente fez perguntas sobre esses serviços, né? Então, como que você foi atendida, seu problema foi resolvido ou não. Então, a gente teve relatos que são importantes já começar a pensar, né? Então, esses 2 relatos eu já trouxe, né? Tá no dossiê, mas a gente já trouxe para a gente pensar. Então, sofri violência doméstica e fui ameaçada pelo meu ex-companheiro. Procurei a DDM, onde o boletim de ocorrência, né, não foi registrado porque não tinha um testemunho. Aí buscou o serviço, né, do CREAS, foi atendida pelo telefone e ela foi orientada pelo telefone que sem o BO não podia ser atendida. Então, a gente vai dificultando o acesso às mulheres na busca, né, de atendimento. E ali embaixo também sofri ameaça, né, e aí quando foi realizar tinha que ter testemunho. E aí, quando foi atrás, né, só conseguiu fazer o boletim de ocorrência depois de 4 vezes que foi atrás, e aí só foi feito porque a agressão foi para os filhos. E aí conseguiu a medida protetiva. Então, a mulher foi sofrendo violência. A hora que chega na criança, agora a gente faz a medida protetiva. Então, a gente vai pensar a vida que vale mais ou que vale menos? As crianças precisam protegida, a mãe também precisa ser protegida. Não tem vida vale mais ou vale menos, né? Ela está ali porque ela gosta de apanhar. Não é assim que funciona. Se a gente for trabalhar nesse âmbito, é melhor não trabalhar atendendo mulheres, né? Então, acho que a gente tem que pensar o compromisso que a gente tem e o dinheiro que a gente recebe para trabalhar, porque a gente não está recebendo para ficar sem fazer nada.
recebendo para exercer o trabalho, né? Principalmente quem é servidor público. Aqui são os dados da Secretaria Municipal de Saúde. Vai estar também então, lá no dossiê, trouxe para a gente ver rapidamente, a gente já apresentou isso mais vezes. A gente apresentou os dados lá em 30 de agosto de 2017, em 13 de agosto de 2019. Aqui em março, né, nesse ano de 2021, a gente trouxe esses dados e parece que a gente fala, e as pessoas não estão escutando, mas a gente vai falar, né, como eu falei, a gente não vai cansar de continuar falando. A Secretaria Municipal de Saúde, ela mostra a idade, né, as violências que são ocorridas e a relação com o agressor. Então, eles vão disponibilizando isso para a gente, vai estar no dossiê. A Justiça das Varas Criminais, elas disponibilizam também os dados para a gente, mostra a quantidade de inquérito, né, que vão versando sobre as medidas protetivas. Então, a gente tem todos os dados e aí vocês podem ver que não tem tanta diferença. Então, lá em 2016, 559, né, está lá né, no total. Quando chega em 2019, 642 medidas. Então, a média é essa, né, entre os 600. Então, a gente está vendo que tem muitos casos de violência, pode ser que sejam repetidos, então uma mulher tenha mais que uma medida, né, mas que, assim, se a gente for falar, cada mulher que foi atendida tem 2, ainda são 321 mulheres, né, então é muita coisa. Pensando nesses números, quando a gente vai para a Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, a gente não tem todos os dados, né, no último ano de 2019 não chegou às nossas mãos para dar tempo de fazer essa análise. A gente tem 2016, 17, 18. São números baixos comparados ao do judiciário. Então, em 2018, 38 aqui, né, que foram os novos casos que o CREAS acabou atendendo. E aí a Casa Abrigo tem um atendimento em 2018 de 19 abrigamentos, né, durante o ano. E aí a gente vai pensando muito no que está acontecendo com a política pública e depois eu vou passar para vocês o que aconteceu na história, que é o que a gente está denunciando, né? Quando fala da Delegacia de Defesa da Mulher, a gente não teve acesso aos dados quantitativos, então foi instruído para a gente que a gente precisaria ir lá e pegar manualmente. Então a gente teria que ir lá, mexer nos arquivos e procurar um por um dentro da Lei Maria da Penha, então isso é muito trabalho. Se você entra no sistema da Polícia Civil, não dá para cruzar os dados para fazer a pesquisa. A gente acionou, né, até a deputada Marceli ajudou a gente nisso, acionou a LESP, pediu para fazer um requerimento, a gente também não teve esse acesso. E aí, na pesquisa qualitativa, né, que não é a questão dos dados, mas a qualitativa, que traz o depoimento das pessoas, aí tem indicativos da exigência de testemunha para realizar o BO. E aí, isso não está previsto em lei. Né? Então, está dificultando a mulher a fazer um boletim de ocorrência. Então, se ela está indo lá, é um direito da pessoa fazer, ela não precisa ter uma testemunha. Né? Então, a gente cansa de falar, então tem que repetir, mas vamos lá. Então, não precisa de testemunha, a pessoa tem o direito de fazer o boletim de ocorrência. A Maria Alice, né, da Defensoria, que é uma parceira nossa, está aqui, ela pode falar um pouco mais depois sobre isso também, né, ajudar a gente nessa argumentação. Quando a gente fala do PAVAS, que é um órgão super importante do poder público, que é um programa de atendimento às vítimas de abuso sexual, a gente está desde abril de 2019 sem médica ginecologista, que é um absurdo, né? Então, teve a demissão da antiga profissional e, gente, desde 2019 sem uma ginecologista para atender vítimas de abuso sexual, não tem cabimento, entendeu? É um órgão super importante, que foi criado em 2005, é um atendimento, né, especializado a esses tipos de violência. Então, a gente precisa que tenha ginecologista. Então, a gente não está aqui pedindo favor, a gente está pedindo que cumpra o papel do serviço e que precisa o poder público ter, né, uma ginecologista lá trabalhando. Quando a gente fala da patrulha da Maria da Penha, então, houve a entrega a gente teve uma lei ordinária em 2019, então, essa guarda municipal vai estar indo nas residências das mulheres que têm essas medidas protetivas para ver se está sendo cumprido, né, essas medidas. Isso foi em 2019. Agora, em 2021, né, no dia 23, faz 7 dias, uma semana, houve a entrega da viatura, né, a formação da equipe, mas ainda não começou a ronda. Então, é um processo lento que já deveria estar agilizado, principalmente nessa época de pandemia. Né? Então, na época de pandemia, a gente está dificultando o acesso das mulheres. Já é difícil, né, a gente ter acesso a muitas coisas, mas a gente está dificultando ainda mais, de vez tentar trazer mais próximo para a gente conseguir acolher e atender dignamente essas mulheres em situação de violência. Os nossos questionamentos, né, dentro do dossiê,
eles são vários, e eu trouxe alguns para a gente repensar. Então, quais as respostas que a gente também tem que ter, né, para isso? Então, por qual motivo a prefeitura não incluiu dentro dos serviços essenciais, no período de pandemia, os serviços socioassistenciais, em especial o atendimento de mulheres em situação de violência, né, entendendo o aumento da situação de vulnerabilidade social e confinamento das famílias dentro do ambiente doméstico, né, tanto as mulheres quanto crianças estarem confinadas com uma pessoa agressora. Então, por qual motivo, né, não inclui esse serviço em serviços essenciais? Quando a gente pensa da verba pública, então, o que foi investido nas políticas públicas para as mulheres em nosso município foi muita coisa, incluindo o Centro de Referência da Mulher, né, para consolidar essa rede de atendimento que a gente tanto quer. E a Patrulha Maria da Penha, que agora está aparecendo. Então, para onde está indo essa verba pública? Está parada? Ela não está? O que está acontecendo? Né? Então, como que a prefeitura consegue garantir o pleno direito dos cidadãos e cidadãs, né, sem a existência dos serviços adequados e sem os profissionais qualificados? Porque, gente, não adianta um profissional só ter boa intenção. Ele tem que ser qualificado para atender uma mulher em situação de violência. Ele tem que entender o fenômeno da violência. Porque atender uma mulher já pressupondo, ela vai voltar com o agressor, não vou fazer o serviço direito. Vai fazer o serviço direito. Você tem que entender o fenômeno da violência, como ele ocorre. E que sim, que ela vai voltar, e pode ser que não volte, mas você tem que fazer o seu atendimento. Que pode ser o seu atendimento que está jogando a mulher de volta para o agressor. Então, a gente também tem que pensar nisso, né? Então, como que essas pessoas estão qualificadas? Não basta ter sua boa intenção, tem que ter uma boa formação e compromisso com o serviço que está exercendo, com a profissão. Para já ir encaminhando para o final, né, a gente entende que precisa ter uma rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. São Carlos, antes de falar, né, essa parte da prevenção primária, secundária e terciária que eu coloquei aí do lado, é a segunda Organização Mundial de Saúde. Então, fala da importância de se trabalhar, né, na prevenção primária, que é para que não ocorra a violência, então, formação, né, trabalhar com escolas. Então, quando a gente fala de prevenção secundária, né, abordagens de trabalho que vão diretamente no após a violência sexual, então, para evitar doenças sexualmente transmissíveis, cuidados médicos, serviço de emergência. Então, quando a gente pensa o PAVA sem ginecologista, como que a gente vai fazer essa prevenção secundária? Né, na primária que eu falei para vocês, sem o centro de referência, particular formação, né, tanto com profissionais quanto educacionais, nas escolas, em outros espaços, como que a gente faz? A prevenção terciária, então, é a abordagem do trabalho pós-violência, né, da cura dos traumas para reduzir o impacto ou até, né, deficiências que podem ser desenvolvidas pela violência. Então, quem são as psicólogas que estão fazendo esse trabalho na rede de atendimento às mulheres? Né? Quais são os outros serviços de cuidado pós-violência para curar esses traumas? Existe no município? Se a gente não tem um serviço especializado, como que a gente vai atender essas mulheres? Então, se a gente for pensar a história de São Carlos, lá em 2001, né, tem o assassinato da Gravelina, lá em 2001 surge a Casa Abrigo. Eu coloquei até as datas anotadas para a gente não se perder nisso. Né, a sessão de atendimento à mulher, quando ela começa, né, antes de se tornar o centro de referência, e tem início lá em 2002. A gente tem um histórico de políticas públicas, né, no município de São Carlos, que foi simplesmente sofrendo um desmonte. Então, lá em 2004, tem a primeira conferência de política para as mulheres. O Centro de Referência da Mulher é inaugurado em 2008. Nós estamos em 2021 e não tem mais nenhum desses serviços. A gente teve um projeto, Tecendo a Rede, construindo a cidadania das mulheres são-carlenses, que trabalhou necessariamente a rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. Eram reuniões periódicas. Então, tinha o judiciário, tinha a polícia, tinha a universidade, tinham várias pessoas que trabalhavam no serviço de atendimento, que estavam comprometidas, né, com essa rede para trabalhar. E essa rede não era, vamos só atender. Não, era ter dados, era fazer todo um mapeamento e trabalhar, né, combater a violência contra a mulher. Em 2012, foi um termo de cooperação assinado, né, para a rede de atendimento, e essa rede não tem mais. Em 2013, tem o início do desmonte, e o Conselho Municipal de Direitos das Mulheres, ele é extinto, não existe, não tem eleição, não tem, né, some isso do nosso município. Em 2015, a divisão de política para as mulheres é extinta do organograma, né, então, se você falar no diário oficial, tipo, acabou, não existe. Em 2016, oficialmente, né, a gente tem essa fala pública, tem tudo isso no dossiê, né, comprovando, ele é oficialmente fechado.
Então, o que sobrou para a gente no município? Essa é a minha pergunta, né? Não só a minha, mas estou falando mais em nome do coletivo. O que sobrou no município para atender as mulheres em situação de violência? A gente, pensando, né? Porque tudo que a gente está colocando lá no dossiê são dados notificados, mas o que é subnotificado? Pensando no último relatório, né, do Atlas da Violência, que uma a cada 4 mulheres acima de 16 anos afirmam ter sofrido violência ou agressão em 2020, já na época da pandemia. Uma a cada 4 mulheres. Então, o que a gente está fazendo para que essas mulheres, né, sejam atendidas? E o que a gente vai indicando no dossiê é: existe uma política nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, esse quadro que eu estou colocando do combate aí do lado, né, do Estado, sociedade civil, combate, garantia de direitos, prevenção e assistência, está tudo descrito na política nacional de enfrentamento à violência. É só pegar lá, folhear e falar, vamos fazer. São Carlos já tinha isso, é só recuperar. Então, o que a gente está pedindo é: vamos recuperar o serviço, aprimorar o que está acontecendo, vamos atender as mulheres, dar condições dignas de atendimento, né, acolher de forma humana, porque a gente não faz isso, né? Então, a gente precisa fazer esses serviços. Existem profissionais muito boas, não estou falando que não, que estão trabalhando muito, né, dentro do poder público, e conversa muito com a gente, fala, olha, está difícil, a gente sabe que está difícil, e a nossa cobrança é para além disso. Então, esse dossiê que a gente fez, né, que tem, acho que quase 70 páginas, 66, se eu não me engano, traz muitas informações. O que a gente está falando lá é que é possível, né, trabalhar com todas essas prevenções primárias, secundárias e terciárias. E, para além disso, esse dossiê a gente vai encaminhar para os órgãos competentes para fiscalização, né? Então, se a gente precisar encaminhar para o Ministério Público, a gente vai encaminhar junto com o ofício, a gente vai enviar para os nossos parceiros, Defensoria Pública, a gente vai enviar para todos os lugares para fiscalizar, porque a gente está fazendo denúncia e a gente está falando que é possível mudar, né? Então, para a gente pensar que a situação do município não está legal, em situação das mulheres, quando a gente fala das meninas também, das crianças, né, antes de eu terminar, porque eu acabei deixando passar, na parte qualitativa, vem os relatos de que as crianças chegaram, né, uma pessoa faz essa denúncia, chega na DDM e a criança tem que desenhar a violência que ela sofreu. A gente não tem uma escuta especializada no município, nem na DDM e nem na prefeitura, né, no poder público como um todo não tem. Então, a gente vai lá e revitimiza as crianças. Olha o que a gente está fazendo com as crianças, com as meninas e com os meninos. Olha o que a gente está fazendo com as mulheres em situação de violência, que a polícia chega, não, dá um beijinho, um abraço, está resolvido, e a mulher apanha de novo. Porque na hora que a polícia sai e não resolve, o agressor fica mais agressivo e bate na mulher novamente. Então, como que a gente trabalha com formação, né, porque precisa ter formação para essas pessoas, para que elas acolham, e ao mesmo tempo começa a funcionar essas estruturas aí para as mulheres. Então, tem que ser tudo ao mesmo tempo, porque é para ontem, né? Em uma semana, a gente teve 2 mulheres que morreram. É um absurdo o que está acontecendo. Então, a gente, como sociedade civil, a gente está cobrando respostas e reivindicando os nossos direitos como mulheres, né? Então, a gente conquistou ao longo do tempo e a gente quer que isso volte, né? Todas as mulheres e todas as meninas têm direito a viver uma vida livre de violência. Então, a gente precisa que garanta o atendimento e o acolhimento qualificado, universal e imediato em todos os serviços públicos e competentes. Porque é isso que a gente está precisando para ontem, para todas as mulheres no município. Eu vou parar a apresentação. Espero, vão ter dúvidas, mas que necessariamente não só eu vou responder. Tem outras meninas aqui que são as promotoras, né? Então, várias promotoras estão aqui que ajudaram a construir esse dossiê, que podem estar respondendo essas questões. E a gente vai disponibilizar ele na íntegra para vocês no fim da sessão, né, Raquel? Acho que já vai estar disponível. E aí vocês podem ter acesso a tudo, né? A avaliação, a Raquel já colocou aí do lado no site das promotoras. Então, já está lá para vocês só verem, ou se quiserem baixar ele, né, fazer um download. Está disponível tudo, toda a análise. Então, fiquem à vontade para fazer suas considerações aí. E obrigada pelo espaço. Nós que agradecemos, Dani. Obrigada pela assertividade e força na fala para mostrar esse difícil cenário que a gente tem na cidade. Então, abro a palavra para os participantes. Vocês podem tanto levantar a mãozinha como se inscrever pelo chat. Vi que Daiane já levantou a mão.
Por favor, Dai. Depois Letícia. Eu sou rápida. Desculpa. Não, o Dani, parabéns pela apresentação, né? Como você falou, temos que falar todos os dias, todos os momentos, né? Precisamos falar. Temos sim que ter um atendimento. Eu achei um absurdo isso, uma criança ter que desenhar a violência que ela sofre, né? Não é de outro mundo pensar isso. E nós também temos que ter uma penalidade mais pesada para os agressores, né? Porque está muito fácil, né? Então, assim, se não fazem o distanciamento, ou mesmo que fazem, quem que garante que ele vai ficar essa distância? E a gente tem também, eu não sei, Dani, se tem alguma coisa aí, que os homicídios, enfim, né, os feminicídios acontecem com pessoas que já têm uma medida protetiva, né, uma boa parte deles. Então, né, qual é a pena que deveria acontecer, né? Então, assim, eu acho que a penalidade devia ser mais pesada para esses casos, né? Porque eu não vejo outra forma de diminuir isso, né? Porque está muito fácil para o agressor, né? Ele quase nunca ele é condenado, e quando é, pouco. Então, assim, eu fico indignada, né, me exalto a falar, porque é inadmissível a criança passar, ser revitimizada e às vezes não acontecer nada, ou ainda o agressor conseguir provar que ele não fez nada, né? Eu falo, né, da criança porque eu falo que eu sempre represento as mulherinhas, né? E então, assim, tem os meninos que sofrem a violência também, né? Mas, Dani, obrigada pela sua apresentação, mas eu acho que eu não sei como que a gente poderia fazer, né? Quem poderia fazer essas leis, né? E de pesar mais nas penalidades para os agressores. Gente, eu não sei baixar a mão, onde eu vou? No mesmo lugar que você apertou. Mesmo que eu subi, que eu levantei, eu abaixo. Obrigada. Pronto. Letícia, depois Carla. Letícia, tá me ouvindo? Aí. Estão me escutando? Sim. Boa noite. Realmente é um trabalho necessário, infelizmente, um ótimo trabalho, né? E uma questão ainda muito dramática, né? Eu tenho uma curiosidade, eu gostaria de saber como foi feita a pesquisa qualitativa. Ela foi pela internet? Sim. Foi feita pela internet, através de um formulário do Google. Pelas redes sociais? Sim, foi divulgado aqui na Frente Parlamentar, foi divulgado no Facebook, no Instagram e no WhatsApp. Certo. Com relação às questões que foram levantadas, né, no final da apresentação, parece que a gente está o tempo todo, né, tentando lidar com apagar o incêndio, né? E não tem nem esse serviço de apagar o incêndio na cidade não tem, nem o Pavas, a Delegacia da Mulher falha bastante no que se refere a um atendimento humano e com compaixão, né, com sentimento, né? Tá muito maquinário ali, né? E dá para entender por quê, né? É uma questão muito difícil mesmo de trabalhar, né? Como que você trabalha uma situação de violência doméstica, de violência da mulher? É bem difícil mesmo trabalhar isso. E não tem uma solução única que vai resolver todos os problemas, né? Então, eu acho que a gente deve focar bastante na prevenção, né? Na questão mesmo da informação. A informação, ela pode realmente evitar muitos problemas, não só da violência doméstica, mas problemas de saúde também. Práticas, né? Algumas práticas, né?
Então, como é muito difícil apagar esse incêndio, depois que já aconteceu, né, depois que os danos já ocorreram, então a questão é trabalhar com a prevenção. Eu imagino, né, nas escolas, né, mostrando às crianças como identificar uma situação de abuso, né? Não tem como escapar disso, né? E, por fim, com relação a agressor, tem algumas experiências aqui no Brasil que trabalham com esse homem, né, que é o agressor, fazendo esse trabalho para que ele possa refletir as suas práticas, que também causam danos a ele, não é só os danos à mulher e às crianças, ele também tem danos importantes em relação a isso, né? E como que ele pode estabelecer na família e na vida dele uma relação saudável, né? E acho que dá para trabalhar isso, e as poucas experiências, né, que tem aqui no Brasil costumam ter resultados muito bons. Eu acho que São Carlos poderia anotar também, ao identificar os agressores, né, fazer esse trabalho de uma terapia em grupo, né, fazendo uma reflexão de qual que é o papel do homem, né? Mas é isso. Agradeço. Obrigada, Letícia. Carla, por favor. Bom, boa noite a todas. Eu vou falar no feminino porque a maioria de nós somos mulheres, né? Primeiro, Dani, muito parabéns, tá? Você e toda a equipe das promotoras, apresentação muito clara, sucinta, assertiva, importante e muito triste, né? Mas que a gente precisa enfrentar. Particularmente, eu fico numa posição, eu fico mais triste ainda, talvez, porque eu participei de todo esse movimento, né, da criação, inclusive do primeiro Conselho Municipal de Políticas das Mulheres, junto com a Raquel, junto com algumas de nós que estão aqui, Milene. E então a gente vê o quanto a gente regrediu, né? Quer dizer, na verdade, quando a gente para com as políticas públicas, isso se transforma num retrocesso que é muito difícil, às vezes até mais difícil da gente retomar, né? É isso que a gente está vivendo hoje. Então, do ponto de vista propositivo, eu acho que a gente deve focar na tentativa de reestruturar todo esse sistema que foi extinto no nosso município. A Letícia falou bastante do atendimento humanizado, mas o atendimento humanizado, a forma de tratamento com respeito, isso às vezes acaba sendo uma coisa pessoal. Eu acho que a gente tem instrumentos técnicos de treinar as equipes que fazem os atendimentos, né? E isso, na verdade, talvez seja um pouco mais factível, né? A humanização, ela acaba ou sendo natural ou sendo despertada depois num sistema que funciona. Então, talvez seja isso que a gente precise retomar. Essa que a gente cansou, né, de discutir, já fez várias vezes, mas toda essa capacitação de toda a equipe, porque eu acredito que um sistema que funciona, tanto desde a periferia até o centro, de forma adequada, vai acabar expandindo aí as redes de atendimento para essas mulheres em condição de vulnerabilidade, para essas crianças também que sofrem violências multiplicadas, né? Elas sofrem a primeira violência quando elas são agredidas e depois elas vão sendo violadas no sistema de forma sistemática. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisaria retomar, não tenho uma proposição clara para fazer isso, eu acredito que a gente precisa se reunir para ver como se debruçar sobre essas estratégias. Eu acho que essa talvez seja uma frente para a gente colocar. Eu gostaria de lembrar também do trabalho do Laboratório de Prevenção da Violência da Universidade Federal de São Carlos, ligado ao Departamento de Psicologia, que originalmente era coordenado pela professora Lúcia, que aposentou. Eu tenho certeza que a gente tem outras professoras, outros estudantes de pós-graduação, outros estudantes de graduação que podem nos assessorar. Ele enfoca justamente nessa coisa que a Letícia falou, de você tratar também o agressor, né, e de você criar estratégias de prevenção da violência e não só de apagar os incêndios que estão acontecendo, né. E eu gostaria também de comunicar a vocês, eu não sei se todas estão sabendo, se isso já está sendo discutido,
mais amplamente, mas a gente está com um projeto no Hospital Universitário de acolher as mulheres vítimas de violência dentro do ambulatório de sexualidade humana. Tá? Isso já está em desenvolvimento, acredito que nas próximas semanas vai estar em funcionamento. A professora Cláudia, que era a ginecologista que atendia no Pavas, está envolvida, eu estou envolvida, a superintendência do hospital também. Então, eu acredito que isso seja um avanço, embora a gente não tenha plantonista ainda de ginecologia no HU, vamos ter no futuro, mas não temos no momento, então a gente não consegue fazer o atendimento de emergência, mas a gente consegue sim fazer atendimento e segmento agendado dessas mulheres, tá? Então, inicialmente a gente ainda vai precisar da parceria da Santa Casa para as emergências, mas a gente pode estar fazendo atendimento ambulatorial, então acredito que isso seja alguma coisa mais resolutiva para as próximas semamas. E é isso, acho que são pontos para a gente pensar em conjunto aí para retomar um atendimento que já foi muito... Eu não acredito que ele tenha sido completo, tenha sido perfeito, mas ele já foi muito melhor do que a gente tem hoje, e eu acredito que a gente precise retomar isso, embora a gente tenha muita dificuldade em retomar caminhos que foram fechados, né, portas que foram fechadas. Obrigada, Carla. A Ana agora. Bom, boa noite, gente. Eu sou testemunha viva da formação do Pavas, né? Eu e a Claudinha, né? A Cláudia Adão, né? A gente veio, a gente já, desde o começo, já existia uma série de entraves, embora, vamos dizer assim, a gente já tivesse uma outra política de rede, né? Inclusive a Raquel era vamos dizer assim, a referência nossa, a Raquel auxiliadora, né? A vereadora, e assim, a gente veio assistindo os desmontes como a Daniela apontou, né? A Daniela apontou que sequencialmente, olha, nós somos oficialmente, o Pavas existe oficialmente desde 2005, mas ele funciona na surdina, né, assim, não oficialmente, desde 2002, né? Então, a gente não tinha nem fichas de notificação na época, né? Então, o que aconteceu? Vamos dizer assim, embora a gente veio evoluindo em termos epidemiológicos, com uma ficha de notificação, existe na rede uma recusa em preencher essa ficha de notificação, que ela não é a perfeita, concordo plenamente, mas ela ela nos dá indícios, tanto que a Daniela falou, que a vigilância epidemiológica é a que mais consegue trazer informações de boletins, essas coisas todas, né? Bom, o que veio acontecendo nesse desmonte foi, na verdade, o distanciamento das estruturas. Então, por consequência, os atendimentos começam a ficar rarificados, né? Você entendeu? Se numa DDM, né, ela exige testemunha, eu vou dizer mais, a gente recebe hoje no Pavas crianças e adolescentes também. Elas têm que fazer diário, de próprio punho, para poder estudar. Aí é ilegal, isso é imoral, até porque existe um dispositivo na lei que chama depoimento especial, que pode acontecer concomitante a todo o procedimento de saúde emergencial ou de atendimento, né, ou qualquer coisa que o valha, né? Tá? E o que acontece com essas mulheres quando elas vão buscar uma primeira ajuda? Elas são barradas, né, de certa forma, porque não existe vamos dizer assim, um acolhimento e uma sequência disso, né? Então, ela tem medo, ela já está com medo, ela já tem vamos dizer assim, a política do silêncio em função das ameaças, e também tem o seguinte, gente, ela desenvolve o perfil de vítima, isso é uma neurose, tá? Em função de um histórico de violência sequencial. Então, quando ela chega para uma situação de emergência médica ou para fazer o boletim de ocorrência, se ela não for atendida, é mais um barramento, né? Ao ponto de, na época que a gente tinha rede
lá pelos idos de 2000, 2010, né? Assim, quando a gente tinha a rede, eu cheguei a atender 56 mulheres ao mesmo tempo. Ou seja, dentro da minha agenda tinha 56 pessoas em acompanhamento, mulheres, tá? Hoje, esse ano de 2020, eu atendi uma, tá? Então, assim, não é só porque falta um médico ginecologista, porque não pode ser só um médico ginecologista, gente. A Carla pode me referenciar nisso. Não é só um médico ginecologista, porque isso nós temos na rede. Mas a gente tem recusa de atendimento, inclusive porque é violência, não sei atender, não fui capacitado, não fui, né? Você entendeu? Até posso entender isso, mas a gente já teve pessoas maltratadas na rede na rede básica, em ginecologia, para poder fazer o acompanhamento com todo o encaminhamento ipsis litteris que eu mandei. Ou seja, a pessoa desenvolveu uma DST, ela precisava de tratamento, eu não tinha médico, eu precisava de uma médica da rede, eu liguei, né? Liguei, marquei, a pessoa foi, né? E foi maltratada pela médica. Você entendeu? Então, nós temos, assim, muitas dificuldades. Eu acho que a gente tem algumas estruturas em funcionamento. Essas pessoas precisam ser resgatadas, tá? Óbvio que, ao mesmo tempo, tem que ter prevenção. Isso sempre tem que ter, né? Prevenção primária. Mas o atendimento especializado, ele precisa estar conjugado. Nós temos cidadania, nós temos saúde, nós temos emergência, né? E nós temos a possibilidade hoje de um acompanhamento médico no HU. Então, assim, a gente tem a estrutura básica de atendimento secundário. Então, o que está faltando para a gente se reunir e poder compactuar, né? Tá? Então, assim, gente, eu agradeço a oportunidade e eu acho até, sabe assim, Daniela, esse dossiê denúncia, eu já até tinha falado com a Madeleine. Eu preciso das informações, porque eu recebo N reclamações quando eu atendo, eu preciso das informações do atendimento emergencial, embora seja o único parceiro que a gente tem neste momento como plantão de atendimento, a gente não tem, inclusive, a aplicação do protocolo nacional, ou seja, a medicação dá errada, ou não dá completa, você entendeu? E aí a gente tem que sair correndo atrás, porque eu conheço o protocolo, então eu vou atrás dos médicos, sabe de quem? Dos clínicos gerais que estão lá comigo no SEMI. Eu falo, por favor, olha, tem esse protocolo, a pessoa não tomou isso, você pode fazer a receita? Olha que loucura! E a pessoa vai na minha confiança, ou seja, né? E se eu falar alguma coisa errada, o cara também se ferra, né? Você entendeu? Então, eu acho o seguinte, ou a gente se reúne, ou essa falta de atendimento vai continuar sendo, né? Tá? Então, era isso que eu tinha para falar. Obrigada. Ana, a gente que agradece tudo que você já fez pelas mulheres de São Carlos, que não é pouco, né? E ainda tem aqui coragem de vir ajudar a gente mais uma vez. Isso é importante. Dani, depois Maria Alice e depois Letícia. O que eu queria complementar é que a gente precisa pensar muito em como a gente está trabalhando com as mulheres. Eu não vou... quando a gente fala de agressores, eu acho que a gente tem que pensar, quando a gente fala de saúde pública, né? A Organização Mundial de Saúde fala muito do atendimento às mulheres, né? Como que a gente recorre a elas. Então, a gente tem que pensar em socorrer as mulheres, mas quando a gente fala de prevenção, né, é onde eu vou chegar, quando a gente fala de agressores, só vai funcionar quando tiver punição, gente. Então, a punição, ela é preventiva. A partir do momento que os agressores são punidos, né, a pessoa fala, opa, foi punido. Por que diminuiu o índice de violência contra as mulheres quando foi instaurada a Lei Maria da Penha, quando ela foi implementada? Porque eles sabiam que ia falar, opa, eu vou ser punido. E aí, quando as pessoas não chegam na Delegacia de Defesa da Mulher, não faz chega no BO, o BO não está lá escrito Lei Maria da Penha,
né? Ele não é punido dentro da lei. Ah, não está funcionando, então eu não vou ser punido e vou continuar. Então eu não vou ficar... Porque, assim, tem o sistema judiciário, tem gente que trabalha com agressores, mas a gente tem que investir também na vida das mulheres e como está com elas, né? Então, como que a gente faz para estar junto com as mulheres? E aí, dentro do judiciário também tem essas medidas preventivas, tem esse acompanhamento, está lá na Lei Maria da Penha, né? Eu acho que é importante a gente pensar nisso, mas como que eu vou socorrer as mulheres hoje no município? Né? Eu acho que essa preocupação nossa é a principal como promotoras legais populares. Então, vou chegar no centro de referência da mulher, vai ter assistente social, vai ter psicóloga, né? Eu vou na DDM, vai fazer o boletim de ocorrência, vai me dar as orientações corretas de como fazer um boletim, que eu preciso representar, né? Que eu tenho direito à medida protetiva. Então, essas informações vão ser dadas quando eu chegar na delegacia. Então, a gente precisa estruturar tudo isso que está indo para a boeira abaixo, tá indo. Né? Então, enquanto a gente não ir atrás dessas coisas que são principais, e por isso que a gente cobra o centro de referência da mulher, porque ele está ali para articular todos os serviços. Ele vai atrás da formação, ele vai lá ver essa delegacia. Então, eu estou falando isso, não é do nada, né? Eu, Raquel e Priscila, a gente trabalhou, né, tempos lá. Então, a gente corria atrás das coisas com as mulheres porque a gente era paga para isso. Né? A nossa função como profissional era atender as mulheres com acolhimento, com humanidade, e ir atrás, a gente ia atrás na Secretaria de Emprego e Renda, era tudo articulado. O que a gente tem hoje no município? Então, acho que a gente tem que mostrar nossa indignação da situação que está. Né? Não dá para continuar desse jeito. É para as mulheres e para as meninas, não tem como. Então, a gente vai para o Ministério Público? A gente vai para o Ministério Público. A gente não tem problema nenhum como sociedade civil levar esse dossiê, denunciar e falar, a gente quer que funcione. Então, agora vocês se viram para funcionar. Né? Então, vamos lá. Então, o que a gente quer é que as mulheres sejam protegidas. Então, acho que é só para a gente deixar assim, bem demarcado o que a gente quer como promotoras legais populares. São serviços funcionando. São elas sendo atendidas com humanidade, dignidade e ter como chegar. Tipo, a DDM muda de lugar, eu não sei nem onde está. Não é nem anunciado horário de funcionamento. Né? O que a gente está fazendo? Então, a gente quer isso. A gente quer que seja... Né? Vamos lá, gente. Vamos funcionar. Vamos proteger essas mulheres, né? Só para enfatizar um pouco, assim, o que a gente quer como coletivo mesmo de mulheres, e a gente vem aqui na frente parlamentar para pedir para vocês essa força e esse apoio de buscar caminhos para a gente conseguir agilizar tudo isso, né? Que é para ontem. Obrigada, Dani. Eu queria, antes só de passar para a Maria Alice, registrar que hoje, pela primeira vez, a gente tem a bancada feminina da Câmara inteira aqui presente na reunião da frente. A vereadora Neuza acabou de entrar, a vereadora Cidinha. Isso também acho que é muito importante, a gente estar aqui juntas. E acho que também acho que é um avanço nesse momento, né, de denúncia da situação. Que bom que a gente tem 3 vereadoras aqui, né, em defesa dos direitos das mulheres. Obrigada, Cidinha e Neuza. Maria Alice, por favor. Eu quero pontuar são 2 coisas. Uma é sobre o depoimento especial, ele é uma medida cautelar que é requerida pelo Ministério Público, né? Então, ele não é feito na delegacia, pela delegada, nem por nenhum funcionário lá, ele tem que fazer a medida protetiva e aí a delegada encaminhar para o promotor para ele requerer o depoimento especial. Só que a maior parte dos promotores aqui não está requerendo, e tem bastante resistência das psicólogas do fórum em realizar o depoimento especial. Elas põem muito óbice, elas estão fazendo muita dificuldade, está bastante complicado. Eles estão andando com muita lerdeza e numa vara ou noutra. Então, assim, a gente precisa realmente, como falou a Dar, botar o MP na jogada. Sem MP na jogada não vai funcionar, porque a defensoria na área criminal atua pelo réu. O réu é o agressor. A gente não atua pela mulher vítima de violência, quem atua é o MP, e o MP a gente sabe que não está atuando, muitas vezes eles nem entram na audiência. Então, se o MP não entrar na jogada, não abraçar a frente parlamentar e não abraçar a defesa da mulher, nós vamos ficar nadando, não chegar em lugar nenhum. Segunda coisa é a diferença, né, entre o crime, né, e a medida protetiva. A gente tem, quando vai fazer o BO, qual que é a cabeça do delegado? A cabeça do delegado é investigar um crime. É para isso que ele foi treinado, isso que ele aprendeu, né?
A medida protetiva é uma coisa que aparece na lei recentemente, que vem da Lei Maria da Penha, e que é algo não criminal, não necessariamente ligado a um crime que alguém vai ser condenado por ele. E então, essa história, ápice de testemunha, ápice de prova, é por quê? Porque o delegado pensa, não adianta nada eu registrar um BO, requerer uma medida protetiva, se depois o processo vai para o arquivo, certo? Porque a parte criminal do processo não vai virar. E a mulher também tem que ter essa ideia. Condenar o agressor a uma pena no crime depende de prova, e prova robusta. Afinal, está na Constituição. Não tem crime, né? Se tiver dúvida. Se tiver dúvida, absolve. Então, o que a gente precisa pensar a medida protetiva é para a mulher ter um tempo, sair, buscar outro caminho, fazer outra coisa. E por isso, muitas vezes eu insisti que a medida protetiva a gente também tem que pedir no cível, na vara da família. Porque a medida protetiva na família não acaba, não perde a sua eficácia com o fim do processo. Então, o juiz deu sentença, a pessoa está divorciada, a união está acabada, a medida protetiva vai continuar a funcionar. Então, eu continuo a insistir nisso. As pessoas precisam entender que o homem não vai ser punido sem prova. Tem que ter prova. Elas precisam saber que para punição precisa de prova. Não adianta achar, enquanto a gente não punir, não vai acontecer. Sinto muito. Nós vamos punir a minoria mesmo. Porque a maior parte desses crimes vai acontecer dentro de 4 paredes, sem testemunha, sem ninguém ver, sem deixar marca. Né? Mas isso não quer dizer que a gente não vai proteger a mulher. Isso quer dizer que a gente precisa proteger a mulher, dando a ela condições de seguir adiante e de ter medida protetiva para ele não chegar perto. Nesse sentido, a ideia que a Letícia falou, que a Carla falou, ele precisa fazer o tratamento do homem que está previsto na Lei Maria da Penha e que a gente não tem feito. Isso é uma parte da lei que é muito letra morta e que tem funcionado em muitos lugares. E é outra coisa que a gente pode também conversar com a MP, porque eu vi várias cidades que as promotoras que atuam na área da violência contra a mulher estão pedindo isso como pena, acessório da pena. Então, você não vai ficar preso, mas você vai participar de um ano de curso, vai aprender sobre machismo, sobre feminismo, não sei o quê. E isso tem dado muito, muito resultado, mais até do que penas de encarceramento. Porque às vezes a pessoa é encarcerada e quando sai é pior do que entrou, né? Aí era só essas duas colocações. Eu acho que a gente precisa agradecer que a Cidinha veio. Eu sentia muita falta de ter a terceira mulher, afinal a gente tem 3 mulheres na Câmara, a gente tinha 2 aqui. Obrigada, Cidinha, por estar aqui. Espero que você fique para sempre agora aqui com a gente. E vamos convidar os promotores para entrar nessa briga. Tá aí um encaminhamento, Maria Alice. Tem mais alguém que não falou ainda, que gostaria de usar a palavra? Senão eu passo para a Letícia, que já fez uma intervenção. Uma colocação. Por favor, Cidinha. Que a Maria Alice falou, eu acompanho muito noticiário aí, com relação ao feminicídio, com relação ao garantir a medida protetiva, né? Eu não acredito, porque como que a mulher tem certeza de que que a pessoa não vai chegar próximo dela. Eu acho muito difícil, não sei como fazer isso daí, né? Para funcionar realmente, né? A medida protetiva. Outra coisa, com relação ao PAVA, se tivesse um espaço físico só para essa finalidade, porque atualmente fica dentro do CM lá, né? É um espaço pequeno e tudo. Assim como foi criado o centro das doenças crônicas lá, o oncológico também ficava dentro do CM. Então, eu acho que seria ideal ter um local específico para as mulheres serem atendidas. Porque eu via lá no CM o pessoal que tratava nas doenças infecciosas lá, onde eles
todo mundo via os pacientes chegarem, eles se sentiam mal de estar ali dentro, sabe? E a gente podia lutar, Raquel ou Neuza, para essa finalidade, talvez de conseguir um espaço físico para elas, né? E também retomar tudo que foi perdido aí pelo caminho, como foi falado. E eu fico feliz, Raquel, de ter você junto com a gente, que eu sempre acreditei em você, né? Agora tem a Neuza também, porque facilita para a gente ter esse diálogo, essa conversa, de a gente estar junto aí. E eu me comprometo a estar com vocês, no que eu puder colaborar, vocês podem contar comigo. Doutora Carla também, viu, cara? Eu sei do seu trabalho, sua luta aí, né? E, então, se precisar de mim aí, mesmo na área de saúde, alguma coisa, se eu puder colaborar, vocês podem contar comigo. Porque, às vezes, dificuldade com o médico também, a gente pode estar enfrentando, ajudando aí. O que tiver ao meu alcance, Raquel, você pode contar, viu? Então, se vocês quiserem, podem me chamar, que eu quero participar sim, tá? Para fortalecer essa frente, né? Deve estar toda aqui reunida hoje. Obrigada, Cidinha. Mulheres, tem eu, a Larissa, a Jaque e a Letícia que quer se reescrever. Para a gente privilegiar... Você também, Neuza? A Neuza também. Raquel, eu só queria fazer uma fala, só para completar na parte da Cidinha e no que a gente já vem pedindo há tempos, sobre a visão do centro do CRM, né? Que é o Centro de Referência da Mulher. Ter específico. E naquela palestra que eu participei com o Dr. Paulo Scanavez, da parte da patrulha da Maria da Penha, falou dessa situação da recuperação do homem, que tem que ser feito isso, porque se for observar a medida restritiva, ela não vale. E na situação que foi pedido, as guardas vieram e falaram, Neuza, era muito necessário a gente lutar mesmo pela reabertura do Centro de Referência da Mulher, ter a vara da família dentro do Centro de Referência da Mulher e lutar especificamente porque, como a Cidinha falou, é triste ver ter um lugar específico da mulher, ela se sente mais. Quanto a... Olha, eu vou falar por uma fala minha de uma vivência que eu estou tendo, Rafael, dentro da minha casa, sabe? Eu sem citar nome, que é meio chato também, dentro da minha família. Não vale nada medida restritiva. Como ela disse, não vira nada. A gente tem que recuperar a pessoa, porque quando menos espera, que nem a Cidinha falou, não acredito, eles vão lá, atacam, matam, e depois da morte não tem mais o que reaver. A gente tem que lutar em prol dessa parte que é fazer realmente o boletim, trazer a promotoria para dentro, né, do Ministério Público, ver a situação que as mulheres estão enfrentando. Então, eu faço força na parte também da visita em relação a pedir, chega de tirar situações nossas. Tudo que foi conquistado estão tirando, mesmo que seja em outros partidos e outros. Eu não estou mais afim disso. Eu estou muito calada, eu estou ficando de saco cheio, eu não tenho mesmas situações suas, mas eu estou para explodir. Sabe, ficar legalizando através de partidos, através de... Não é assim. Nós temos que lutar realmente para quem está sofrendo. A periferia está sofrendo. As 2 mortes, feminicídio ocorrido em menos de uma semana, foi na região que não tem quase nenhum atendimento. Isso que eu fico chocada. Bom, era isso que eu queria falar. Me desculpa, eu cheguei atrasado, quero sentar na frente e dar tchauzinho. Quero parabenizar essas mulheres lutadora, guerreira, tenho muito orgulho de ver vocês falarem, tá? Eu brigo pra caramba com tudo, inclusive com você, né, Raquel? Mas é meu jeito de ser, tá? Tá comigo, vamos pra luta sim, eu vou lutar sim por isso. Obrigada, Neuza. Só pra gente fazer um encaminhamento aqui, então, tem eu, a Larissa e a Jaque e a Letícia. Como a Letícia já falou uma vez, a gente pode deixar ela por último, porque aí a gente vai priorizando quem ainda
não teve oportunidade de fala. Bom, a minha fala vai um pouco nesse sentido da medida protetiva que a gente tem falado. Quando eu estava na coordenação do Centro de Referência da Mulher, eu tive a oportunidade de ver muitas medidas protetivas serem decretadas, né, e salvando a vida das mulheres. Não foi uma, não foi duas, foram muitas. Vi medidas protetivas também serem descumpridas. Vi agressores sendo presos e sair da cadeia e voltar a persegui-la. Né? E alguns casos que, assim, eu não conseguia ver possibilidade dele parar. Ele só ia parar quando acontecesse o feminicídio. Então, acho que assim, a medida protetiva é um dos instrumentos mais importantes da Lei Maria da Penha. Mas assim como todos os outros, sozinha ela não dá conta. Só ela por si não dá conta. Né? A gente precisa de toda essa rede funcionando. Porque, de fato, ela sozinha vai morrer na praia. Né? Quantos casos de feminicídio, inclusive, a gente vê que a mulher tinha medida protetiva. Né? Então, por isso que a gente precisa de um conjunto de fatores. Por isso, por exemplo, a Patrulha Maria da Penha é importante para dar um apoio para essas medidas protetivas, para que essas medidas protetivas sejam acompanhadas, para que ela tenha maior efetividade. Agora, me pergunto, Dani mostrou aqui o dado da quantidade de inquéritos que a gente tem na cidade, que a gente tem uma média de uma medida protetiva por dia sendo decretada na cidade. Como que a Patrulha Maria da Penha vai fiscalizar uma medida protetiva por dia? Não cabe à Guarda Municipal fazer a triagem dessas medidas, para identificar quais são as mais graves, quais são as prioritárias, né, quais precisam ficar em acompanhamento, quais não. Por isso, mais uma vez, que a gente precisa do Centro de Referência da Mulher, para poder pegar essas medidas, analisar os casos, fazer uma seleção, e em conjunto com a Guarda, acompanhar esses casos. Né? Porque também a Guarda sozinha, ela tem uma outra função, ela vai precisar desse apoio do Centro de Referência, caso essa mulher necessite de outras demandas. Né, vai precisar trabalhar junto. Né? Então, por isso que o CRM, mais uma vez, aparece como um elemento importante, inclusive agora, para a gente consolidar a Patrulha Maria da Penha, que apareceu nesse momento tão importante na cidade. Eu acho que eu queria parabenizar mais uma vez o dossiê, porque a gente não pode deixar nossa história morrer. E a história que a Ana Isabel contou aqui, que ela foi testemunha, que Carla falou, que Maria Alice participou, né, que todas nós participamos, ela precisa estar escrita. Né, e eu acho que as promotoras legais fizeram esse benefício para a gente. Escreveram a história das políticas para as mulheres em São Carlos, com esse dossiê, contando todos esses passos, né, que a gente foi construindo, que a gente foi perdendo, né? E eu acho que esse resgate histórico e esse registro vai ser importante para as nossas lutas, né? Inclusive, né, para as futuras gerações. Então, mais uma vez, obrigada às promotoras pelo trabalho. Então, vamos lá. A Dani também se inscreveu, é isso? Tá. Então Larissa, eu vou botar minha listinha aqui, Larissa. Olá, boa noite a todas, né, acho que como a Carla colocou, né, nós estamos majoritariamente, né, no público feminino aqui. Hoje, né, pela manhã, né, acordei pensando em várias coisas, até mandei no nosso grupo, né, algumas das meninas até se colocaram. Eu estou no Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar está diretamente ligada à figura dessa mulher que sofre violência, porque na grande maioria dos casos tem uma criança que presenciou, tem uma criança que vai ser afetada por essa violência sofrida por essa mãe.
E é muito difícil quando a gente vai fazer o atendimento, né, e que ela vai até lá, olha, eu fui realmente na DDM, não quiseram fazer o meu boletim de ocorrência porque eu não tenho testemunha, e eu gostaria de pedir a medida protetiva e gostaria de estendê-la aos meus filhos. Então, aí é mais um parto, né, quando ela precisa da medida protetiva para ela e para os filhos, né, dependendo da situação em que foi encontrada a violência. Em relação ao PAVAS, nós estamos preparando um documento já, confesso que há alguns meses, né, no âmbito do Conselho Tutelar, porque a gente é também diretamente afetado por esse serviço não funcionar da maneira com que ele deveria. Né? O CT1 especificamente atende a região do CRAS Pacaembu, né? Então Cruzeiro do Sul, Gonzaga, CDHU, e do CRAS Araci, né, que atende toda a região do Araci, e eu digo infelizmente, né, porque esse último caso de feminicídio que aconteceu, ele tornou-se referência minha, né, a gente trabalha com referência de atendimento, é uma família que não tinha cadastro no Conselho Tutelar, eram crianças que não eram acompanhadas, e isso não significa que elas estavam em cenário de negligência, pelo contrário, quando chega no Conselho Tutelar é porque já deu errado alguma coisa, né, algum direito já foi privado e precisa, né, que o Conselho entre para garantir algum direito. E como são núcleos, né, paternos diferentes, eu fiquei como referência de 2 crianças da Tamires que nós perdemos, né, há cerca de 10 dias atrás. E então a gente precisa que as políticas elas comecem realmente a ser efetivadas, e uma preocupação que eu coloquei no grupo hoje pela manhã é que a gente precisa ir aonde as famílias estão, né? Elas precisam chegar junto às famílias, né? Eu coloquei que se a gente não tiver proximidade com a comunidade, se a gente não tiver proximidade com o padre da paróquia, onde as pessoas estão na missa, com os pastores, com os líderes comunitários, né, os líderes de terreiro, onde as pessoas estão fazendo seus cultos, as famílias, elas ainda continuam sendo beneficiárias terciárias dessa informação que a gente está falando aqui. Né? Eu peguei, Dani, no finalzinho, porque eu fiquei enrolada com o Zoom, não conseguia cadastrar, dava erro, enfim. Então, eu peguei o finalzinho do seu dossiê, né? Mas essas informações que a Dani trouxe das mulheres, elas são ainda mais fatídicas quando a gente vai levantar dados de criança e adolescente que sofre violência. E na grande maioria, né, as adolescentes, né, as meninas que sofrem violência sexual, né, quando a gente chega não adianta a gente classificar a violência. Violência é violência, né? Mas existem situações que deixam os casos ainda muito mais dramáticos do que outros casos de violência. E a gente não tem um serviço de escuta, né? São Carlos está atrasado há 2 anos, mais de 2 anos, né? 2017, mais de 2 anos na implantação do serviço de escuta especializada. Todo o ofício do Conselho Tutelar de Região 1 tem saído com o lembrete para a promotoria, né, que a criança está sendo prejudicada, a criança que sofreu violência está sendo prejudicada por não ter escuta especializada. Né? Então, a escuta, ela entende que depois que a criança fizer a revelação espontânea, ela não vai falar, né, para outras pessoas, ela não vai falar de novo no posto de saúde, ela não vai falar na Santa Casa, ela não vai falar no HU, né? Então, é um serviço que qualifica esse atendimento. Né, e para de revitimizar essa criança, esse adolescente que sofreu essa violência. Então, a gente precisa pautar aquilo que a Maria Alice falou, né, de colocar o Ministério Público na jogada, e o nosso promotor atual da infância, da Vara da Infância, ele deu 30 dias para o município se colocar do porquê que o serviço não foi implantado e o que foi feito até agora. Porém, tá, os responsáveis até agora não se movimentaram. Esse documento chegou há cerca de 10 dias, tá? Ele veio para o CMDCA para a ciência, né, o Conselho da Criança para a Ciência, mas ele é um documento destinado ao prefeito. Né? E as últimas articulações foram feitas pela Secretaria de Infância e Juventude, né, que infelizmente hoje a gente tem uma situação também muito difícil administrativamente, porque é uma secretaria que também não consegue garantir política pública
para criança e adolescente. Né? Infelizmente, a gente tem falta de vontade política de transformação do nosso cenário municipal no que tange política de criança e adolescente. Eu sinto que se rasga todo dia o artigo 227 da Constituição, né, que coloca criança e adolescente como prioridade absoluta. Então, queria deixar, né, aí uma proposta da gente pensar como atingir a base, como chegar na comunidade com a informação da educação, né, da comunicação não violenta, de outras formas de educar. A gente precisa chegar nos espaços em que as pessoas estão, porque senão a gente vai sempre apagar incêndio. Se a gente não for na base, a gente não vai conseguir os resultados que a gente precisa. Obrigada, gente. Obrigada, Larissa. Mulheres, nós temos 2 inscrições e 2 reinscrições, né? 4 pessoas. E já são 8h18. Podemos encerrar as inscrições na próxima fala, para a gente garantir nosso combinado? Obrigada. Então, Jaqueline, quem quiser ainda falar, então na fala da Jaqueline se coloque. Por favor, Jaque. Oi, Raquel, boa noite a todas. Eu acho que, em primeiro lugar, assim, acho que é um prazer ouvir e rever mulheres aí que a gente conhece, né? Eu sou Jaqueline, eu sou psicóloga, eu estou há 10 anos na assistência social, mas eu acho que trabalhando sempre na básica, assim, lidando com situações, né? Na luta junto com as famílias. Então, o que hoje agora estou num outro lugar, me descobrindo na vigilância socioassistencial, que eu acho que dialoga com tudo isso que a gente está conversando. Então, tenho tido a oportunidade de participar de assuntos diversos, mas acho que a questão da mulher é uma questão, acho que fundamental, mesmo porque quando a gente garante direito de mulheres, né, a gente consegue avançar muito na questão de outros direitos, de uma sociedade mais justa. Eu acredito nisso. Eu acho só assim, eu tenho sentido muito, né, e aqui vendo tantas pessoas reunidas, e aí a Larissa do Conselho, a Ana Isabel, Raquel, a gente está num momento de reconstrução, eu acho, que precisamos reconstruir, acho que ninguém tem dúvida disso, construir, aprimorar e chamar muita gente para isso, né, acho que não dá para perder ninguém, a gente vinha na formação da patrulha dizendo isso, né, não dá para perder ninguém nessa conversa, né? Desde o Ministério Público, como a sociedade civil. E aí eu acho que tem outro peso, né? Quando a gente recebe um dossiê assim, construído pela sociedade civil, né? Então, eu só quero me colocar à disposição mesmo. Acho que Raquel me passou vários materiais que eu estou aí estudando, também tentando entender a minha própria rede, que atua na assistência social. E como política, me identifico com a política pública de assistência social fortemente, e ela dialoga com todas as demais. Então, acho que são questões que, à medida que eu puder contribuir, e aí também vou enviar o e-mail que eu ainda não consegui, Raquel, com a conferência semana passada, agora eu estou me recompondo, né, aqui a gente passou esse desafio, mas para a gente poder pensar esses dados juntos, e eu acho que nenhuma ideia aqui, para mim, é perdida. Se eu tentei marcar, anotar tudo que foi dito, porque acho que é uma somatória mesmo, né? Lógico que a gente tem que ter prioridade na ação, não dá para disparar para todos os lados, então também entendo que a gente precisa, eu não sei, partilho da ideia de que prevenção sim, e quem a gente vai e como vai mobilizar, mas como que a gente garante o atendimento hoje, como que a gente garante, né, e aí a gente vai pensando outras questões, né, acho que a violência contra a mulher é uma questão complexa, e aí tenho muito que aprender com vocês, mas me coloco à disposição aí como psicóloga, como mulher, são carlense também, na política de assistência, em todas essas vertentes que eu puder contribuir. Era só isso, parabéns, e vou estudar o dossiê. Obrigada. Obrigada, Jaque. Você é um grande presente para nós, né, incorporando essas fileiras. Obrigada mesmo. Mirlene, por favor. Boa noite a todas. Quero começar pedindo licença para as vereadoras e dizer para a Daniela parabéns e levar o parabéns a todas as PLPs, a todas as promotoras legais populares, que trouxeram aqui para nós aquilo que a gente já imaginava, mas que a gente não tinha com base, com concretude, e que agora ficou muito mais claro. Então,
Obrigada, viu, Dani? E foi muito clara a sua exposição, eu não tinha lido o documento, sei que vocês já colocaram agora, né? Então dá para a gente estudar um pouquinho mais e ajudar mais, inclusive, as PLPs a avançar nesse levantamento, né? Então, saudar as PLPs aqui pelo nome da Daniela, tá? E saudar as vereadoras, a Raquel, a vereadora Cidinha e a vereadora Neuza. Um prazer estar com vocês aqui e a todas as presentes, né? Raquel, é mais para ajudar nesse debate todo e para a gente poder superar a angústia de pensar o que a gente pode fazer, porque percebo que em todas as falas que me antecederam existe uma necessidade, né? E que bom que cada uma de nós aqui estamos preocupada com isso, né? Porque a gente está realmente nadando contra a corrente. Acredito que quem está nos assistindo, quem está aqui com a gente nessa sala, são aquelas mulheres que sempre se dedicaram a lutar por outras mulheres, a preservar um lugar de respeito, né, por essas mulheres, que todas têm o direito de ter esse respeito, e principalmente aquele que é o maior de todos, que é o respeito à vida, né? Então, essa angústia, ela fica na fala, porque é evidente que a gente quer que todas as mulheres tenham o seu espaço respeitado, sua vida respeitada, e é isso que nos move. Então, é claro que fica uma certa angústia, porque a gente quer fazer alguma coisa, né? Então, eu quero colaborar nesse sentido, e por isso também que minha fala vai ser rápida, e queria pensar que, como proposta, diante de uma frente parlamentar tão forte, com pessoas tão significativas, representativas, né? Todas aqui junto, acredito que a gente pode tanto trazer para um debate, e aí poderia ser até uma reunião extraordinária, Raquel, talvez, da frente parlamentar, do Ministério Público. Acredito que eles desempenham um papel fundamental nesse momento. Entendo o que a Dani colocou, no sentido de, se tiver que documentar, através de ofício, essa exposição que a Dani fez, esse documento, acredito que é um caminho, e aí quero falar em nome do Conselho também de Direito das Mulheres, a gente assina junto isso. Se for preciso, a gente convocar uma reunião também extraordinária para debater esse documento, Dani, no Conselho de Direito das Mulheres. Acredito que é muito importante, até por conta dessa rede tão forte do Conselho, que também persiste, né, na luta pelos direitos das mulheres, né, a trancos e barrancos, como a gente sabe, mas que conseguiu superar, né, Raquel, os problemas e está em pé. Então, se for o caso da gente também estar junto, eu acho que não é só a gente esperar ser estimulado, eu acho que esse documento poderia ser encaminhado, sim, para todos os órgãos envolvidos na questão, oficialmente, e pedindo uma resposta, porque a gente pode ter essa resposta, né? Eu acho que é algo que todas as mulheres de São Carlos esperam, né? E aí, como terceiro encaminhamento, né, possível, né, pensando, né, como que a gente faz algo, né, para ir além, pensar tanto no que a Larissa colocou, como também outras, Larissa Camargo, como também outras que me antecederam, que a gente pode sim pensar em, por exemplo, a Defensoria Pública, né, a doutora Maria Alice sabe disso, a doutora Carla também, que é o pessoal da saúde, né, e a Ana Zabel, né, sabe aquelas cartilhas que a gente vira e mexe encontrava, que a pandemia, infelizmente, veio sustentar as diferenças, radicalizar a violência, e aí a gente perdeu contato com tudo, né? E esse desmonte do sistema público de atendimento às mulheres, ele é um desmonte pensado, estruturado, ele não é por acaso. E é claro que está atingindo São Carlos. Eu não sei se está atingindo mais ou menos do que outros municípios, né? A gente mora aqui, é claro que a gente pode até comparar, mas é evidente que está atingindo, e é evidente que a gente pode fazer alguma coisa junto com o município, porque a gente tem que pensar o seguinte, alguma coisa tem que ter, porque se você não está contra, então tem que estar a favor, né? Então, pensando nisso, a gente tem que sim, fazer uma cartilha, né? Uma cartilha de tudo que a gente precisa, do que é necessário, o que é o centro de referência da mulher, a rede de atenção, a rede de atendimento, que seja necessário tanto para as instituições que não estão sabendo como lidar com isso, porque às vezes não entende, porque às vezes tem vergonha,
porque não entende, mas também vai servir para as mulheres, para a gente chegar lá onde a Larissa falou, tá? E aí estou me colocando à disposição para a gente poder atuar juntos nisso. Acredito que isso é uma forma bastante eficiente da gente formar, da gente ganhar consciência e da gente avançar na luta, tá? Seguimos juntas, tá, mulheres? Um beijo no coração. Obrigada, Mirlene. A Letícia escreveu aqui que ela foi contemplada pela fala da Larissa. Então, obrigada, Letícia. E aí, então, a última inscrita, a Dani. Ai, gente, que bom, porque daí eu já faço a finalização, assim, pelo coletivo de promotoras, né? O que eu queria falar para vocês é que a gente aqui, como uma, né, com essa frente parlamentar, com o coletivo de mulheres e pessoas que estão ocupando outro espaço, para a gente sempre pensar na esperança, né, de mudar, que foi como eu comecei falando, e eu termino falando também da gente pensar na nossa coerência nos nossos dias a dia, sabe? Como profissionais, como pessoas que atendem as mulheres, a gente vê esse quadro. Então, quando a gente conversar com as crianças, né, pra gente, porque uma criança vai lá bater na outra, a gente fala que o menino bateu na menina porque ele ama ela. Então, a gente ensina para o menino que ele pode bater na menina e a menina aceita aquilo como amor. E aí, depois, o cara bate na mulher e a gente tem que, né, e a mulher fala, não, ele me bateu porque é amor. Então, para a gente aprender que a gente tem que ensinar desde criança a não aceitar a violência, né, as meninas não aceitarem e os meninos não baterem. Porque a gente não precisa depois correr atrás de ter que ficar, vamos lá, cuidar de agressor e vamos, né? Porque a gente também tem um costume muito ruim, né? A gente é educada para ficar sempre pensando o que a mulher fez para ela apanhar. Né? Então a gente tem que começar a pensar assim, esse cara cometeu o crime, ele tem que pagar. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar como mulheres, porque a gente é mulher, a gente sabe como que é a situação de violência. Quando acontece com uma pessoa, principalmente quando é próxima, a gente se sente mal. Né? Então, para a gente parar de justificar ações, né, de agressores, eu acho que isso é importante a gente pensar. A gente, como promotores, a gente sempre se coloca do lado da vítima, a gente quer que ela seja atendida, a gente não quer que a violência ocorra, e pensar nas possibilidades que a gente tem de prevenção. Então, se a gente começar no nosso dia a dia, né? Então, por que aquele cara tem que ser punido, né, que agrediu a mulher no Cidade Araci, num bairro da periferia, mas o tio que senta comigo na mesa, não, ele é uma pessoa muito estourada. Né, coitado, né, ele é estourado. Não, não é, gente. Ele é tão agressor quanto outra pessoa no bairro da periferia. Então, a gente tem que parar de passar a mão na cabeça de agressor e ir para cima para defender as mulheres, porque só assim a gente vai conseguir avançar. E para isso a gente precisa ter serviços estruturados, a gente tem que ter pessoas preparadas, a gente tem que ter coerência com o nosso dia a dia, porque a partir do momento que a gente começa no dia a dia, falar a lei vale para todos da mesma forma, nenhuma vida vale mais, nenhuma vida vale menos, todo mundo tem o mesmo valor, as coisas começam a caminhar. Então, acho que a gente tem que pensar nisso, né? Para parar com essa socialização que a gente tem sempre de ir para o lado da violência. Né? Então, a gente sempre se posicionar ao lado da vítima, buscar que elas sejam atendidas, que elas sejam ouvidas, que a gente proteja as meninas e que a gente ensine os meninos que amor, né, não é coisa ruim, é uma coisa boa, não é sofrimento, né? Então, se tem violência, não é amor. Então, a gente tem que trabalhar dentro dessas áreas. E aí eu acho que as coisas continuam, né, e vão caminhando para um lado melhor. Então, aqui, como representando o coletivo de promotoras legais populares, a gente já afirma que a gente vai encaminhar para o Ministério Público, né? Então, a gente vai pedir fiscalização de serviços e a gente conta com vocês para assinar esses ofícios, né? Se quiser assinar, tudo bem, se não quiser, vai do mesmo jeito, já estou avisando todo mundo. Então, que fique que vocês tenham ciência, a gente vai pedir que o Ministério Público faça essa averiguação, que ele busque informações e que cobre que os serviços funcionem, né? Então, agradeço o espaço aí, né, da Frente Parlamentar, a Raquel, que né, falou, ó, pode apresentar com a gente aí, e muito obrigada, gente, é isso. Obrigada, Dani. Ó, o Instituto Angelim também está disposto a assinar. E vamos para os encaminhamentos, então, olha lá, 8h30, estamos um minuto atrasados. Eu acho que uma fala que apareceu bastante foi essa importância do Ministério Público, né? E de fato, né, gente, faz muito tempo que a gente vem falando da importância do Ministério Público se colocar, né, frente à violência contra as mulheres. A gente tem um diálogo com o Ministério Público que é muito, né, que hoje é muito ruim. Então, estou entendendo que tem, além das promotoras que farão o encaminhamento aí formal do dossiê, tem a demanda também da Frente Parlamentar que tentar criar esse diálogo, né, para a apresentação do dossiê e para a aproximação do Ministério Público. É isso? Proposta? Então, a gente tenta entrar, então, em contato ou convidar para uma reunião nossa,
né? Acho que pode ser um caminho, ou tentar uma reunião extraordinária com o Ministério Público. Aí, não sei se Maria Alice pode ajudar, com quem dentro do Ministério Público, né? Qual o caminho mais fácil, se quiser. Como cada promotor é independente, eu acho que a gente tem que chamar todos os criminais, né? E aí vai estar incluído também o da infância, que está bastante aberto para o caso do depoimento especial. É sangue novo e acabou de chegar, está com o gás todo, vamos trazer ele para a briga, né? Então, a ideia seria, então, doutor Mário, Marcelo, Neiva e o novo, que é o Thiago, tá? Bacana. Com todos os promotores criminais. Alice, não é mais Thiago, viu? É Daniel. O Thiago era substituto. Tem razão, é isso mesmo. Acabou de trocar, faz uns dias. Sim. Uma outra proposta que eu queria colocar, que eu não falei na minha fala, mas eu queria propor como encaminhamento, na semana passada houve uma audiência pública na Câmara para discutir a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que começa a tramitar, né, o processo de elaboração. Teve essa primeira audiência preliminar, agora ela está passando pelas secretarias para colher as demandas, passará também nos conselhos municipais, e a gente está em uma fase de consulta pública da LOA, onde qualquer pessoa moradora de São Carlos pode fazer indicações de políticas, de áreas que considera importante. E nessa audiência pública, eu questionei a secretária Glaziella, da Secretaria de Cidadania, sobre se havia, né, algum processo, levantamento sobre quanto ficaria para para reabrir o Centro de Referência da Mulher, e já que teve essa tarefa de elaborar um projeto para reabertura, pensando aí nos funcionários, nos valores que precisava. E a Glaziella disse a cifra, né, de 450 mil por ano para a gente reabrir o Centro de Referência da Mulher. Então, uma proposta de encaminhamento é a gente abrir hoje uma campanha, né, tanto nossa como a gente, né, espalhar aí pelas nossas redes, para que a gente entre lá no sistema da prefeitura e coloque 450 mil para a reabertura do Centro de Referência da Mulher. Claro que eu, Neuza e Cidinha faremos essa defesa na Câmara, mas é importante que venha também da consulta pública, né? As promotoras já realizaram isso em outras vezes, apareceu, a consulta está realmente valendo, né? O que as pessoas colocam lá está aparecendo nas leis. Então, acho que a gente é um importante mecanismo de participação popular que a gente também pode acessar para que a gente garanta esse recurso na próxima lei orçamentária do município, né? Pensando também que a gente já está, né, mais para o fim do ano do que, né, o ano está quase acabando, a gente precisa pensar no próximo ano, e um ótimo ano seria com a reabertura do CRM. Então, queria fazer essa proposta também. E tem a proposta aí da cartilha, que eu acho, Mirlene, que o dossiê ajuda muito a fazer um resumo, seria quase que um resumo do dossiê, né? E aí, não sei se a gente pode pensar numa comissão, o que vocês acham? Se alguém se coloca, gostaria de ajudar. A Defensoria tem um monte de cartilhas, todas elas já no site, prontas para usar e tal. O que podia juntar era alguma daquela como base, e a gente pôr os endereços e os locais específicos de São Carlos, que aí acho que facilita. Aproveitar uma base e dar uma melhorada. Isso mesmo, isso que eu pensei. Não precisa nem... É incrível, né? Mas a gente não precisa nem inventar nada no momento, né? Que horror. Mas eu ajudo, tá, Raquel? Obrigada, Mirlene. Alguém mais poderia ajudar, Mirlene?
Ô, Raquel, eu vou junto a gente também. está trabalhando numa proposta, talvez pudesse conversar com a Glaziella, porque a gente está trabalhando com uma proposta já com o pessoal do Instituto Escutativa, para a gente alinhar, né, para não sair, para a gente reunir forças em uma coisa que nos represente como rede mesmo, todos, né? Perfeito. Então, ó, Maria Alice, Milene e Jaque já se colocaram à disposição para unir essas forças e construindo coletivamente aí a cartilha. O dossiê já está disponível no site das promotoras legais, eu coloquei lá no grupo. Olha lá, mais uma, a Geise também se coloca à disposição. Obrigada. Isso aí, gente, que lindo, né? Lindo forças aqui, né? O chacoalhão faz a gente criar esperança, como o Dani colocou para a gente. Então, lá no site das promotoras, vocês podem acessar sem abaixar no computador, no celular, para quem não quer encher muito o celular de coisa, tem um link que vocês só clicam e vocês vão lendo o PDF. E para quem quiser baixar, né, no computador, para ler depois e tal, sem internet, também tem o download. Detalhe, o PDF do dossiê é um PDF clicável. Então, várias partes do documento, vocês vão ver uma setinha que vocês podem clicar e ele vai te levar para a matéria ou do documento que ele está se referindo. Então, se é um documento oficial, tem um link que leva para o documento. Se é uma matéria histórica, né? Então, está lá, inauguração do Centro de Referência da Mulher. Clica lá, tem a matéria, né, do jornal da época. Então, ele é um PDF interativo, né, que a gente quis colocar bastante informações também para registrar. E aí sempre vocês podem ir e voltar. Então, vocês vão navegando pelo PDF. Fica o convite aí para leitura navegável. Mais alguma coisa que eu esqueci de encaminhar para complementar? Então, a gente pode encaminhar. Obrigada mais uma vez, mulheres, pela presença. Uma reunião que a gente, se sente de esperança por a gente estar juntas aqui, né? E dispostas a continuar transformando esse mundo. A gente já transforma ele faz tempo, mas a gente não cansa enquanto ele não estiver mais bonito, mais feliz para todo mundo, né? Que esse é sempre nosso objetivo. Obrigada, Emílio, pela técnica aqui, sempre à disposição nossa, pela Câmara Municipal. Obrigada a todas as pessoas que nos acompanharam. Hoje a gente teve uma audiência bacana, viu? Vanessa ficou monitorando aí. A gente teve audiência no Facebook, no YouTube. Então, obrigada para quem acompanhou aí. E a gente se vê mês que vem, a reunião ordinária, mas se tiver alguma coisa no Ministério Público, a gente conversa lá no grupo. Mas no final do mês, dia 29 de setembro, a nossa reunião ordinária. Tá bom? Já está marcado. Obrigada, mulheres. Boa noite, beijo, boa noite. Ficou.